Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Proclamei toda a vossa justiça, sem retê-la no meu coração. Vosso auxílio e lealdade narrei. Não calei vossa graça e verdade, na presença de grande assembleia. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Bem, a carta aos Hebreus continua falando do sacrifício de antes e depois. Vocês lembram que antes era com animais. Os animais não têm dignidade para restabelecer a justiça. Era necessário que fosse o próprio Deus dar a vida. Também aqui fala que muitos levavam os animais e não reconheciam os seus pecados e não queriam mudar de vida. Hoje não tem mais necessidade de animaizinhos, mas muita gente continua vindo à missa, mesmo que não tenha mais que trazer animais. A única forma de se participar da Santa Missa no sacrifício é a sua vida unida ao sacrifício de Jesus no altar. Por que que muita gente não faz isso? Por ignorância. Muita gente não sabe o que é a missa, não entende esse mistério, não sabe que tem que se unir a Jesus no altar, né? Depois aqui fala: tu não quisestes vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios. Não são os sacrifícios de hoje que Jesus não quer, são os sacrifícios de animais, os holocaustos. Isso já chega, nunca mais. Existe um único sacrifício, 2000 anos atrás, que permanece na história eternamente, e que hoje, por exemplo, o céu se abre, toda missa, o eterno toca o tempo, e o mesmo sacrifício de 2000 anos se faz presente aqui, de uma forma incruenta. Já falei isso algumas vezes. E o intuito disso qual é? Agora, ao invés de trazer o animal, você vem com a sua vida e entrega a Jesus. Você oferece todas as suas dores, seus fracassos, e Jesus lava no altar, né? No Evangelho, nós temos essa passagem que alguns até protestantes usam, quando fala para Jesus: sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E ele diz: tua mãe, e ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus? Muitos usam isso para dizer que ele está desprezando a sua mãe, que ela fez o papel dela, que agora não tem mais. Bem, mas não é isso. Primeiro, o que Jesus está dizendo aqui existe um vínculo familiar conosco. Deus quer que nós sejamos sua família. Deus quer que nós participemos da sua divindade. O projeto de Deus para nós, apesar da nossa miséria, é grande. Imagina, os santos do céu têm coroas, participam da divindade de Deus.
ele nos leva muito a sério. Nós não vamos estar no céu como funcionários, escravos. Não, filhos. Então Jesus, isso para a cabeça deles não era comum na época. Jesus quis mostrar que o vínculo familiar forte está na santidade. Quem for santo aqui, realmente vai participar de uma forma extraordinária da família de Deus. Esse é o intuito. Claro que quem mais participou dessa família de uma forma perfeita? Maria. Ela entrou na Trindade, ela é mãe do Filho, esposa do Espírito, filha do Pai. Ela entrou na Santíssima Trindade de uma forma perfeita. Ela é a criatura mais bela, né? Então é rainha do céu e da terra. Mas nós também podemos participar. Então Jesus quis estender o vínculo familiar a não somente carne e sangue, mas principalmente espiritual, o batismo e a santidade. Porque também, se for batizado e depois não ser santo, não vai para o céu, né? Tem que ter a santidade. Ou seja, por isso que vem o Salmo. O Salmo, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Esperando, esperei no Senhor. Fazer com prazer a vontade. Como é que a gente faz com prazer? Quando a gente morre para nós mesmos e deixa o Espírito Santo agir. Porque naturalmente a gente não faz. A nossa carne, ela é concupiscente. Ela tende ao pecado, tende ao erro. Para ir para Deus, nós temos que fazer esforço. O banho-maria não existe na vida espiritual. Quem não se esforça, piora. Quem não se esforça, piora. Esse é um fato. Nós temos que lutar. Você tem que lutar para estar aqui hoje de manhã, lutar para segurar a raiva em algum momento, lutar para fazer o bem, lutar para vir ao Santíssimo, lutar para tirar o tempo do terço, lutar para ler a Bíblia. Nós temos que fazer esforço. Ora, o que na vida não precisa de esforço? Você fazer faculdade, tem que estudar, né? Depois, para ser um bom profissional, tem que estudar, tem que treinar, tem que ralar. Tudo tem que ter isso. Para ganhar uma medalha de Olimpíada, nem se fala. Por que quer ir para o céu sem esforço? Por que tem que ser sem... Não, até São Paulo disse, muitos buscam, se esforçam com a coroa perecível, como as medalhas, né? E não se esforçam com a coroa imperecível. Que nunca ninguém vai tirar. A coroa do céu ninguém vai te tirar, né? E, mais uma vez, eu já expliquei algumas vezes, por que chama irmãos, seus irmãos? Jesus teve irmãos? Não. Bem, em hebraico não existe a palavra primos. E algumas outras, mas... Então eles têm mania de falar a palavra irmãos para parentes próximos, né? Por exemplo, para falar primo, tem que falar ben-dod, que é filho do tio. Filho do tio. Então não dá. Não existe a palavra primo. Irmão é ar, que quer dizer toda a família próxima. Bem, em grego tem palavra primo, mas o autor quis usar a forma que eles falam, chama influência semítica, ou seja, se os judeus falam irmãos para todo mundo, ele quis escrever em grego, porque o evangelho foi feito em grego, né? Ele quis escrever em grego irmãos. Adelphos, né? Primo é anepsios, irmãos, adelphos, mas ele quis que a influência semítica... Bem, e aí basta ver na Bíblia, eles chamam João e Tiago de irmãos, e eles são primos, filhos de Zebedeu. Ninguém fala quem foi filho de Maria, não existe filho de Maria, certo? Então, a palavra irmãos, na época, é usada para parente próximo, primos e assim por diante. Também, quando Maria estava aos pés da cruz, com João, que é primo de Jesus, filho de Zebedeu, né?
Jesus entrega Maria para ele, não para um irmão. E fala que João acolhe Maria em sua casa. E realmente Maria mora com ele em Éfeso por um tempo, né? Essa casa inclusive pode ser visitada, a casa de Maria em Éfeso. Éfeso acho que já não existe mais, mas existe lá a casa de Maria, que morou com São João. Então, se tivesse um irmão, né? Então, essas são as nuances. Maria, não se esqueçam, que ela é virgem antes, durante e depois do parto. Só teve Jesus, viveu a castidade total com São José. Então, São José também, por isso que São José tem um lírio, geralmente, Jesus, né? Um lírio, para dizer que é o máximo do amor. Olha que engraçado. Engraçado não, que triste, né? A sociedade hoje coloca que o sexo é o que tem que estar apimentado no casamento, então não dá certo. A família mais perfeita é aquela que se doa tanto, a tal ponto de não precisar de sexo. Olha a diferença. A doação sem pedir nada em troca é máxima na Sagrada Família. José se consumiu por Maria sem sexo. Maria se consumiu por José sem sexo. Por que isso, padre? Bem, como o demônio pegou o sexo e levou para um extremo, só é feliz quem tem sexo, tráfico de pessoas, prostituição, adultério. O que Deus quis? Mostrar que não, que a felicidade vem de Deus, na doação total, não é o sexo, né? Então, é um dos motivos da Sagrada Família ser o exemplo. Depois tem muitos casais hoje que um está doente, não tem mais sexo, né? Está acamado. Se o sexo fosse a essência do matrimônio, o acamado deveria ficar, a mulher vai largar ele lá na chapada, ou arrumar outro fora? Não. Se ela se doar para ele acamado, buscando o amor de Deus, ela pode ser mais feliz ainda do que antes. Ela pode ter uma graça de Deus, de fortaleza, de felicidade, pela doação, porque ela se assemelha mais ainda à Sagrada Família. Então aqui fica também esse exemplo da Sagrada Família, né? De doação total, um ao outro, até o último suspiro, de tentar fazer a vontade de Deus, de buscar. Os dois são os que mais fizeram a vontade de Deus, dentro da família. Jesus ficou com eles 30 anos, só 3 anos fora. 30 anos, como é que Jesus não considera 30 anos dentro de casa? 3 anos na vida pública. Mais um motivo que a família é a essência do cristianismo, a igreja doméstica. Por isso que o demônio ataca hoje a família, né? Usando esses grandões aí para financiar ideologia de gênero e tantas coisas mais. Sexo precoce em crianças, troca transgênero. Tudo isso não é nada pensando na pessoa. Eles querem destruir a família. As pessoas que entram nessas coisas, quando entram em depressão, quando sofrem, não tem apoio desse povo, tem apoio da igreja, né? Então fiquem espertos. Eles não estão pensando no bem dessas pessoas. Eles falam que a igreja é homofóbica e eles não, pelo contrário. Eles estão pensando em destruir a família e usando massa de manobras, né? Que São José e Nossa Senhora nos ajude a viver cada vez mais a Sagrada Família. Assim seja.